Ministro Jorge Messias, boa tarde. Tudo bem, ministro? Chegou na hora. Vamos nessa. Ministro, boa tarde, obrigado pela presença. A gente costuma falar muito aqui das 5 pontas do MIT. Tem empresas, startups, investidores, a academia e o governo. O governo, volta e meia, quando a gente faz alguma pesquisa, aparece como talvez o principal ator, fomentador dessa transição energética. E aí queria começar perguntando para o senhor de que maneira a AGU está ajudando, né, o senhor aqui na posição de governo, de garantidor da visão da União, como é que a AGU está garantindo, pavimentando essa transição energética brasileira? Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a toda a equipe, o time que faz o Energy Summit. Falar da minha alegria, da minha satisfação de participar aqui hoje com vocês desse evento. A importância que o tema da transição energética tem para o mundo, o Brasil e o nosso governo em especial, ela é muito significativa e fiz questão de participar aqui hoje, dada essa relevância, por compreender que a transição energética ela é capaz de mobilizar uma série de recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, mobilizar sonhos em prol de algo que é essencial nesse momento, que é a própria agenda de preservação da humanidade. Essencialmente é disso que nós estamos tratando. E eu gosto sempre de fazer essa referência porque muitas vezes, e a depender dos diversos atores que mobilizam a agenda, a discussão, ela, às vezes, ela está focada dentro do processo inovativo, dentro do processo da construção do sistema de financiamento, do modelo da discussão regulatória, numa perspectiva de coordenação, planejamento, tudo isso é ótimo. Só que a gente precisa voltar um pouco à origem disso tudo, que é, de fato, a ação humana, né? Então, desde que o mundo, o globo, ele entrou na era do antropoceno, em que a intervenção humana ela passa a ser um elemento central de propulsão de desenvolvimento tecnológico e as tecnologias que vão sendo criadas, elas vão sendo cada vez mais intensivas no uso de energia, e a natureza, dentro da sua própria limitação de oferta de determinados elementos, obviamente nós temos que falar aqui de um modelo de sustentabilidade na perspectiva dessa oferta. E, evidentemente, que nós não podemos esquecer que nós, até em decorrência desse, digamos assim, modelo de exploração que o homem ele passou a exercer sobre os recursos naturais, nós entramos num momento muito delicado do ponto de vista da sustentabilidade da vida no planeta. Estamos aqui diante de uma situação em que o risco climático ele está dado, eh, do ponto de vista científico, né, dentro de um grau mínimo de controvérsia em relação ao risco real que nós estamos vivendo, e isso demanda de todos os países, não é algo exclusivo do Brasil, muito embora o Brasil, desde o princípio, seja um país que esteja colocando ali, se colocando como um exemplo, como promotor dentro da agenda a grande agenda, por assim dizer, de transição ecológica. Isso não é de agora, o Brasil ele tem dado exemplo há muito tempo de engajamento nessa agenda. Eh, a gente tem de olhar nessa perspectiva a partir dos compromissos que o Estado brasileiro tem assumido ao longo dos anos. E quando se fala, evidentemente, de compromissos climáticos, obrigações climáticas, nós não podemos fazer essa discussão dentro do contexto brasileiro sem falar da agenda de transição energética. E aí, dentro da agenda de transição energética, nós estamos falando de um conjunto de ações coordenadas pelo Estado, muito embora não sejam ações que sejam necessariamente executadas pelo Estado, mas o papel de coordenação do Estado na perspectiva regulatória, normativa regulatória, é muito relevante, e para isso nós temos de considerar um grau de engajamento de governança pública muito sofisticada. Por quê? Nós falamos da mobilização de recursos voltados a investimentos em infraestrutura, voltados a investimentos em tecnologia, a desenvolvimento de novas matrizes energéticas, e o Brasil já tem dado exemplos muito significativos nesse campo,
que mobilizam uma gama muito considerável de investimentos públicos e investimentos privados. Não se faz investimento público e investimento privado de longo prazo com essa gama de recursos sem ter um mínimo de coordenação da ação do Estado, e isso a partir de um marco regulatório muito claro, muito consistente, transparente, previsível e estável. E aqui é que está o grande desafio, que é um desafio que não é um desafio do setor energético. No Brasil, a regulação é um desafio do Estado e é central e é comum a vários setores econômicos, e que nós, como Advocacia Geral da União, temos a condição de oferecer uma grande contribuição. Por quê? A Advocacia Geral da União, como advocacia exclusiva do Poder Executivo, da Administração Pública Federal, tem dentro da sua missão constitucional zelar pela segurança jurídica dos negócios públicos realizados pelo Estado brasileiro. E aí, dentro de uma expressão que nós acreditamos como a melhor expressão que representa uma visão de Estado, nós temos que nos preocupar com que a sociedade, com que os atores econômicos, com que os players do sistema possam se sentir contemplados dentro de uma perspectiva de segurança jurídica. E a Advocacia Geral da União, ela tem essa vocação, porque ela tem uma capilaridade muito considerável. Nós estamos hoje em todas as agências reguladoras, no CAD, estamos hoje em todos os ministérios, no Palácio do Planalto, dentro da própria Advocacia Geral da União. Portanto, nós temos a condição de construir instrumentos, de construir mecanismos que ofereçam aos atores desse sistema, assim, condições de fato de operar dentro de um marco regulatório previsível, estável, seguro, para a mobilização desse conjunto de investimentos que são necessários para, de fato, oferecer esse salto, digamos assim, que é um salto civilizatório. É muito interessante, Rafael, que quando nós assumimos na Advocacia Geral da União, nós, como primeiro ato, criamos a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. E essa procuradoria, ela se dedica essencialmente a mobilizar esses instrumentos jurídicos em prol da agenda de transição energética, em prol da agenda de transição ecológica. Foi a partir dessa agenda institucional, dentro de uma governança pública que nós criamos, que nós conseguimos forjar o pacto da transição ecológica entre os três poderes, com a participação efetiva do nosso time, e estamos aí engajados e mobilizados em várias outras agendas correlatas. Ministro, dentro de uma visão utópica, seria muito interessante que houvesse uma convergência para uma direção única. O senhor está ali numa posição muito peculiar, que quando a gente pensa em transição energética, tem alguém que vai mais para o lado do meio ambiente, sustentabilidade, tem alguém que vai mais para o lado das empresas, porque o país tem que progredir, gerar emprego, o outro vai para o lado da comunidade, de proteger alguma obra que não pode passar por ali. O que eu estou querendo dizer é que existe um conjunto de atividades e uma influencia a outra ali. E o senhor está ali no papel de tentar equilibrar o que a gente está chamando aqui de transição energética. Como é para o senhor trabalhar nessa coordenação, para usar uma expressão que o senhor usou agora? Olha, é muito difícil, eu não vou aqui negar. Muitas vezes, nós, quando mobilizamos os nossos recursos na defesa de uma agenda, que é uma agenda, digamos assim, essencialmente conflituosa, porque, digamos assim, existem visões muito apaixonadas em relação ao tema e como ele deve ser tratado. Muitas vezes você acaba ficando com um problema com todas as partes. Mas você tem que ter foco e a perspectiva de que é papel do Estado arbitrar esses interesses que estão ali sendo colocados em jogo. E nós não vamos nos furtar desse papel. E aí existe uma questão que nos ajuda nesse processo, que é a própria forma que nós trabalhamos e manejamos a interpretação constitucional e da nossa base normativa. Nós, evidentemente, como operadores do direito, nós temos um compromisso primeiro, que é interpretar o papel dos agentes do Estado nesse contexto, dentro daquilo que exige uma postura de segurança jurídica, de estabilidade. Nós não podemos olhar uma agenda regulatória, vamos colocar assim, por exemplo, vou colocar um tema delicado dentro de uma perspectiva, por exemplo, de um licenciamento ambiental que afeta projetos importantes nessa agenda, olhando simplesmente uma agenda de interdição do processo. Não é o nosso papel é trabalhar dentro daquilo que está colocado no nosso ordenamento jurídico.
E nisso nós temos tido muito êxito, neste processo nós temos tido muito êxito, com transparência, com equilíbrio, com algum grau de, diálogo, porque é importante dialogar e medir bem os efeitos dessas decisões. Agora, não contem com a Advocacia Geral da União para interditar qualquer debate. Eu acredito que dentro dessa macro, estratégia de desenvolvimento que o Brasil já segue, eh, e há um plano claro no Brasil de transição energética, já existe hoje uma mobilização muito significativa. Eu não vou ficar aqui pregando para convertidos, em relação a essa agenda de transição energética, vocês conhecem do tema melhor do que eu, mas nós temos desafios dentro da execução deste grande, digamos assim, conjunto de ações, dessa agenda. E os desafios, eles geralmente se dão exatamente naquilo que o direito ele é pródigo em oferecer. É dúvidas, porque também o direito tem essa capacidade de colocar dúvidas ali, se determinado modelo deve ser licenciado pelo órgão federal, pelo órgão ambiental, uma discussão em relação a competências. Nós temos também condições de discutir ali, muitas vezes, questões de aplicação intertemporal de normas de resoluções das agências, e isso se torna um desafio e às vezes se torna um inferno na vida dos diversos operadores desse sistema. Só que não é isso que nós temos que olhar que é nosso papel oferecer as respostas também. Então, é evidente que a solução desses conflitos que são colocados naturalmente dentro do processo da administração pública, dentro da própria burocracia, eles exigem do Estado, primeira coisa, a capacidade de nós oferecermos as respostas no tempo adequado. Não é aceitável que um país com o desafio que nós temos, com o grau de compromisso que nós assumimos perante o mundo, de zerar nossas emissões, de desmatamento ilegal até 2030, de ter neutralidade até 2050, se dê ao luxo de perder tempo pela ineficiência do Estado. O Estado tem que oferecer as condições e as respostas necessárias para que o investidor privado ou a ação pública coordenada, ela consiga cumprir os prazos, ela consiga oferecer, digamos ali, um cumprimento de cronograma e agenda num prazo aceitável. E, de fato, nós temos as dificuldades dentro dessa grande máquina que se tornou muitas vezes a burocracia do Estado, que tem sido, de fato, se mostrado ali um entrave, em razão de algumas visões. E o papel da Advocacia Geral da União é arbitrar tudo isso. Se há questão jurídica controvertida, é nosso papel. E nós não vamos nos furtar de exercer o nosso papel. Queria entrar em detalhes nesse tema do ritmo, ministro, porque existe uma discussão que volta e meia surge, sobretudo quando a gente coloca tecnologia no meio ou inovação, que é: precisamos de regras, precisamos de estabilidade jurídica, isso é importante para atrair investimentos, sobretudo transformações de longo prazo. Por outro lado, há quem veja, nesse ambiente mais legal, jurídico, entraves, né? Legislação demais poderia atrapalhar, ou até legislação antecipando um futuro que você nem sabe como vai ser, poderia frear essa inovação. E a gente está aqui falando de um momento de transição energética e eventos extremos, tem uma urgência, né, tem uma pressão para que muito desse progresso, vou chamar assim, ele aconteça mais rapidamente. Novamente, estou aqui só colocando desafios para o senhor, né, mas é interessante ouvir de quem está ali no front. Como é administrar, né? Acelera um pouco mais? Não acelera? Como está o ritmo do Brasil nesse sentido? Veja, o Brasil, diferente, mente de outras partes do mundo, no que diz respeito à transição energética, ele está num grau de avanço muito importante. Nós somos o 15º país do mundo, né, no índice de transição energética, à frente de muitos países ditos desenvolvidos, né. Isso decorre do próprio, enquadramento da nossa matriz energética, né. Nós temos uma matriz, de fato, até por conta dos nossos recursos naturais diferenciado. E nós, em bom tempo, em boa hora, dentro do planejamento que nós fizemos no plano energético e também no grande plano, digamos assim, estrutural do Estado, nós conseguimos mobilizar, e desenvolver tecnologias que são tecnologias muito importantes para essa agenda. O próprio etanol, a biomassa, o biodiesel agora o 2.0. Então, assim, tem muitas, tecnologias que nós já vimos há muito tempo desenvolvendo. E dentro do investimento, no caso energético
da nossa própria, do nosso próprio sistema, nós já há algum tempo estamos, mobilizando investimentos em eólica, em solar, enfim, isso tudo que já tem representado uma parcela significativa da nossa geração. Temos o desafio da transmissão, conseguimos avançar. Agora, é evidente que numa sociedade do risco global, em que os fenômenos climáticos eles se tornam cada vez mais desafiadores, os próprios eventos climáticos desafiam as infraestruturas em geral. O que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado é prova disso. E é evidentemente que nós vamos viver mais eventos dessa natureza e, como Estado, nós temos que estar, nos colocar de forma ali mais presente, mais preparada do ponto de vista da governança pública. E aí acho que o centro de governo precisa oferecer essas respostas à sociedade para conseguir, no menor prazo possível, fazer a correção de rumo necessária. Porque, quando você passa pelo que nós passamos ali no Rio Grande do Sul, em que há uma gama, significativa de recursos envolvidos, a partir de um cenário de destruição que se, perpetuou em poucos dias, aquilo ali, nos faz refletir, quais são as medidas que nós temos que tomar em relação às infraestruturas que são necessárias para dar conta desse novo normal, né. E qual é o novo normal? Ninguém sabe. Então nós estamos também diante de um cenário em que a imprevisibilidade gerada pelo esse sistema de risco climático e também a violência, a deslocalização desses efeitos, porque nós sofremos efeitos, oriundos de ações que nós também não ocasionamos, é bom que se diga, isso torna todo o cenário muito mais complexo. E o Estado, evidentemente, como organizador do jogo, como árbitro desses interesses que teve ali a sociedade a condição de confiar a ele a condução de determinados negócios, precisa dar as respostas. O senhor, falou do Rio Grande do Sul, há poucos dias também quase tivemos uma nova tragédia lá, ainda bem que não aconteceu nada parecido com o ano passado, mas eu lembro que a AGU teve ali um papel de atuação. O senhor tem alguma lição, o que que a gente pode ter aprendido a partir dali, em termos até de governança do país? Bom, o Rio Grande do Sul, ele serve de exemplo hoje para uma ação estruturada do Estado, nessa questão climática de forma muito séria, porque a partir dali nós temos que ter a capacidade de oferecer muito mais, monitoramento, muito mais alerta dos desastres naturais. Já vínhamos passando por um processo de transformação a partir das ações das nossas agências de alertas e desastres, das nossas agências de pesquisas espaciais. Mas evidentemente que o que nós temos que olhar como drive, olhando uma perspectiva de país, que um país que está hoje mobilizando 1,5 trilhões de reais com o novo PAC, que é um conjunto de investimentos voltados para energia elétrica, para infraestrutura, para logística, para transporte com vários modais, aeroportos, concessões, tudo isso é, é necessário que nós tenhamos um novo modelo de ação na infraestrutura desse país. Nós não temos a condição de achar que nós vamos construir estradas e construir pontes e construir, modelos de infraestrutura da forma como nós construímos no passado. A própria energia solar, hoje, os componentes, a forma como as placas são construídas, elas sofrem mais ou menos a partir da interação solar, a partir do efeito de emissão dos gases de efeito estufa. Vocês todos que trabalham com o setor sabem disso. O próprio regime de ventos na energia eólica passa por uma transformação também pelas mudanças climáticas. Então, os parques que são hoje construídos a partir do regime dos ventos estão em mutação, e aí surgem outras alternativas que estão sendo colocadas também nesse campo e devem ser olhadas dentro do Estado numa perspectiva de pulverização de riscos. Então, isso aí nos leva hoje a construir uma intervenção no Estado de uma forma muito mais, digamos assim, informada para pulverização de riscos e oferecer, digamos assim, uma ação mais rápida de resposta ao interesse da sociedade. O senhor falou de algumas fontes de energia, queria citar uma específica, porque tem relação com legislação, marco legal, hidrogênio. Queria que o senhor falasse um pouco do marco legal, se trouxe algumas lições, novamente tentando aqui trazer uma agenda mais proativa, o que que a gente pode aprender com o marco legal e pensar em outras soluções parecidas. Eu acho que nesse período recente nós tivemos 2 grandes marcos que são interessantes
e devem ser citados. O Sistema Brasileiro de Emissões de Gases de Efeito Estufa, né, que é um mercado que é muito importante, que nós temos que nos aproveitar dele. Isso já é uma realidade em muitos países e entes também subnacionais. A Califórnia já opera há 10 anos. E o hidrogênio verde virou a nova coqueluche. Obviamente, como uma ação dentro da fronteira do conhecimento, o Brasil, por todo o seu potencial, é, como eu já disse aqui, ele é um player importante. Nós não podemos deixar o país sem uma resposta regulatória para a mobilização dos investimentos. O Hidrogênio Verde contou com um time de especialistas nossos que dedicaram horas a fio na construção da proposta, na discussão com os diversos atores no Congresso, dentro do próprio Poder Executivo. E é interessante nesse caso porque nós temos hoje alguns estados dentro do Brasil com vocação natural para a operação disso e já estão à frente da operação já há algum tempo, sem ter o marco regulatório. O que é que o marco regulatório oferece? Oferece uma mobilização de investimentos, de construções, digamos assim, de fomento a partir de soluções tributárias, econômicas, financeiras, que de fato podem nos colocar como um player muito relevante. E a potencialidade dessa, digamos assim, tecnologia, que a sua base de fato é limpa, né? Tanto, e a cadeia precisa ser limpa, tem o selo verde, enfim, toda a estrutura que o mercado que se cria a partir também dessa nova lógica é algo que é muito promissor. Olha, os estudos da CEPAL, que falam sobre o Big Push para a sustentabilidade, colocam o Brasil dentro desse grande contexto de desenvolvimento sustentável na fronteira do conhecimento, mas também como um grande agente receptor de investimentos transnacionais para a geração de emprego e renda, que é muito importante para o nosso povo. Um desafio que eu acho que está presente nesse quadro e me preocupa particularmente, eu acho que é a formação de mão de obra. Eu quero trazer aqui esse tema porque eu tenho me ocupado há alguns dias, alguns meses dessa questão, muito embora não seja a minha pasta, porque isso pode ser um limitador. Nós já identificamos, de fato, algumas questões relacionadas à formação de mão de obra. Vocês sabem que o Brasil, dentro do seu processo de desenvolvimento, ele tem dificuldades de sustentar, muitas vezes, principalmente uma mão de obra voltada às engenharias, que nesse campo é muito importante. Então, eu acredito que este momento que o Brasil vive, dentro de um momento em que há um projeto claro de desenvolvimento, com o novo PAC, a nova Indústria Brasil, que tem na transição energética uma das suas missões, são 6 missões, isso abre um ciclo de desenvolvimento que pode se estender no tempo, mas é preciso olhar para o processo de formação de mão de obra, Rafael. O senhor está olhando especificamente aqui Brasil de dentro para dentro, mas o senhor tocou aí alguns pontos que falam também do Brasil para fora, né? E uma das missões da AGU é também interceder nessa relação, nessa interface Brasil-resto do mundo. A gente vai ter daqui a pouco o COP30. Como é que o senhor está vendo o Brasil em relação ao resto do mundo, até para não ficar tão defasado, como o senhor falou aqui na mão de obra, mas também em outros pontos da transição energética? O Brasil tem um grande ativo no mundo nesse debate, que é a própria floresta amazônica. O mundo terá a oportunidade de conhecer o que o Brasil está fazendo em loco, né? Tanto é que, com todo o desafio que é colocado, nós escolhemos Belém, a COP30 será em Belém, e o governo, todo o Estado, o governo federal, está muito mobilizado para fazer com que a COP30 seja de fato um sucesso e que o mundo veja o que o Brasil representa de potência nessa agenda climática. Eh, Ali é muito interessante porque nós temos dentro daquela região um Brasil que muitos brasileiros não conhecem. Talvez, e muitas vezes, quando nós temos grandes eventos, o ganho seja mais interno do que externo. Porque nesse momento os brasileiros também estarão voltados à região amazônica. Os brasileiros também serão convidados a olhar as nossas riquezas, que muitas vezes nós não valorizamos. E é importante que a gente tenha noção de que aquilo ali, a Amazônia no Brasil, ela não representa só uma das 3 maiores florestas tropicais do mundo, junto com a Indonésia e Congo. Nós temos ali uma riqueza voltada ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional que não está mapeado totalmente.
E nós estamos falando de trilhões de dólares não mapeados e que durante muito tempo foi alvo de pirataria internacional. Então, é importante que a gente conheça o que nós temos para preservar e defender, porque a COP30 sendo em Belém vai ter essa condição. Agora, da COP30, nós temos muitas questões e nós temos que aproveitar esse momento, de fato, para não só mostrar ao mundo como nós estamos fazendo para virar o jogo do quadro que nós encontramos em relação ao processo de destruição do nosso meio ambiente, e nós já temos resultados muito importantes nesse campo, mas também para cobrar do mundo os compromissos que os próprios países que assumiram, por exemplo, no Acordo de Paris, não cumprem. Eu quero sempre lembrar aqui aquilo que o presidente Lula nos lembra, a questão do fundo para os países em desenvolvimento. Nunca chegou nenhum centavo dos 100 bilhões de dólares prometidos. E esses recursos poderiam ser utilizados aqui no Brasil para melhoria da distribuição de renda, e inclusive na região amazônica, que é uma região que ainda precisa de muitos investimentos. Então, eu acredito que o Brasil ele pode dar um exemplo e liderar muitas questões ali na COP30, mas também será um momento de cobrança. Quem sabe algumas outras boas sementes que estão aí ainda precisando florescer tenham condição de surgir aí nesse momento. Ministro, estou de olho aqui no relógio, faltam uns minutinhos. A gente está falando muito desse contexto de próximos passos. Queria agora uma avaliação do senhor, uma perspectiva de mais longo prazo, né? O que o senhor imagina que a contribuição do senhor ali à frente da AGU ou desse governo, que vai deixar de legado para um futuro mais longínquo? Bom, Rafael, primeiro, obrigado pela condução, obrigado pela pergunta. Eu acho que nós estamos hoje realizando um trabalho que me orgulha muito e que tem dedicado muito do meu tempo, que é a busca pela segurança jurídica. O Brasil é um país que tem uma população de 210 milhões de habitantes, é um país continental, tem enormes riquezas naturais, mas ele precisa romper com esse ciclo histórico de atraso do seu desenvolvimento. E uma das questões que mais nos atrasa hoje, está em qualquer índice de ranqueamento internacional, é o nosso índice de insegurança jurídica, em razão da nossa relação histórica com a mudança de jurisprudência, o alto grau de litigância, o grande manejo de recursos, o grande número de processos administrativos, judiciais sem resposta. Tudo isso tem sido, durante anos, elemento de atraso para o desenvolvimento nacional. Isso seja no campo tributário, trabalhista, administrativo, regulatório. E eu quero dizer para vocês que nos últimos anos nós conseguimos construir algumas intervenções que eu acredito que podem virar esse jogo. E não existe, na minha perspectiva, um país que tenha dado um salto sustentável de desenvolvimento numa perspectiva de longo prazo, sem ter conseguido oferecer a seu povo condições de ter segurança jurídica. E no campo do Brasil, quando nós falamos em investimentos, grandes projetos, grandes agendas, nós temos que defender a segurança jurídica. Não adianta criar os instrumentos e os atores do sistema, os servidores, os operadores privados, não terem segurança da forma como vão interpretar. Não adianta nós termos, como você lembrou, marcos regulatórios muito fechados, herméticos, inflexíveis, quando a tecnologia ela muda muito rapidamente. Nós temos que ter a capacidade de oferecer alternativas regulatórias, instrumentos de gestão, a partir de construções jurídicas sólidas, para que os atores tenham condições de inovar, para que eles tenham condições de oferecer à sociedade, de oferecer aos demais agentes novas respostas para novos problemas. E isso requer da gente segurança, porque ninguém toma risco à toa. E é assim na vida, é assim nos negócios, é assim no Estado. E eu acredito que, se nós conseguirmos, e fizemos recentemente um guia de sandbox regulatório, nesse campo regulatório, que tem sido muito premiado a partir do Laboratório de Inovação, que foi uma criação nova. Está aqui o Bruno Portela, que é o coordenador do Laboratório de Inovação da AGU, e isso tem mostrado resultados muito impressionantes em pouco tempo. Nós sabemos que o Brasil, dentro do desenvolvimento tecnológico, tem uma série de instrumentos, mas muitos deles não são utilizados, ou por falta de conhecimento, ou por medo, ou por má interpretação. É possível uma coisa dessa? Não é. É hora da gente virar o jogo. E acredito que a AGU tenha
feito o seu papel, está fazendo o seu papel, e nós temos novos projetos para que isso possa de fato escalar e oferecer muito mais à sociedade brasileira. Ganhamos uns minutinhos, ministro, só para explorar um pouco mais esse detalhe, porque o senhor falou de sandbox regulatório e a gente acredita que é um modelo muito interessante. O senhor pode dizer um pouco mais como está funcionando e por que o senhor acha interessante esse modelo? Veja, quando nós tratamos da regulação, a regulação ela é uma prescrição que ela está colocada e é importante que esteja, até mesmo para dar segurança jurídica para os atores. Mas é preciso criar um ambiente seguro e experimental para que novas modelagens possam surgir. E eu acredito que as pessoas que vão ter a melhor condição de oferecer as respostas para os problemas que estão colocados não somos nós, são vocês que operam o sistema. E vocês têm que ter algum grau de confiança do Estado para operar dentro dessa perspectiva, que possa nos trazer mais respostas e construir um ambiente de confiança que seja de fato sustentável. Esse é o modelo que nós estamos hoje aprimorando. Se você quer inovar dentro de um campo regulatório, nós estamos te oferecendo um guia para que você opere dentro de uma perspectiva regulatória com segurança, ou seja, você não possa ser processado, você não possa vir a sofrer de um tipo de sanção, porque nós estamos dizendo, nós queremos que você inove, mas para você inovar, a gente sabe que tem risco. Ok, nós estamos com você, porque esse risco a gente contrata porque é em benefício da sociedade. É isso que nós temos que construir, algum pacto forjado, minimamente de confiança entre o Estado e a sociedade, entre o Estado e os atores econômicos, para que a gente possa romper essa lógica antiquíssima que tem nos levado ao atraso da burocracia tradicional, que não serve a nada, que não ao atraso do nosso desenvolvimento. Muitas vezes, né, ministro, é melhor inovar do zero, em parceria, do que inovar e depois, lá na frente, legislar numa atitude reativa. Esse início em conjunto, daí eu comecei aqui falando das 5 pontas dos atores, talvez seja um caminho mais interessante, né? Eu concordo, Rafael. Eu acho que é possível a gente trilhar esse caminho, e é muito bom você falar das 5 pontas, porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa estar junto, ter união e um processo de cooperação genuína para que a gente possa realmente, como eu disse, virar esse jogo. E vejo que este momento aqui representa um pouco disso, pelos atores que estão participando desse processo, desse evento, a forma como vocês estão conduzindo esses debates, e eu fico aqui honestamente muito feliz em participar. Eu vim de Brasília, participei de outro evento, vim correndo para cá, mas fiz questão de estar aqui, porque a gente precisa apoiar essas iniciativas. E eu quero aqui, como advogado-geral da União, me colocar a minha equipe, meu time, aqui está o Bruno, tem outros colegas nossos aqui participando desse evento, à disposição de vocês, para receber sugestões, para conversar, para bater papo, dialogar, discutir, avançar nessa agenda que é de nosso interesse. Ministro Jorge Messias, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos.